E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, estamos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Após bastante tempo, o Vasco vai voltar a jogar as quartas de final dessa competição. E querendo ou não, o Vasco tem alguma chance de ser campeão, né, cara? A única competição que o Vasco ainda tem uma chance real de título é a Copa do Brasil. Está ali entre os 8 melhores times da competição. Já garantiu a sua vaga, claro, depende muito da sorte do sorteio para o Vasco ir avançando ou não. Mas um jogo que o Vasco se classificou hoje sem fazer uma grande partida, sem jogar um grande futebol. Pelo contrário disso, né? O Vasco se classificou, venceu o jogo por 1-0, mas um jogo muito brigado, de muita luta. Mas é um Vasco que, cara, faz tempo que a gente não vê uma boa partida do Vasco. Faz tempo que a gente não vê um bom jogo do Vasco. Um primeiro tempo muito brigado, o Vasco escalado assim de uma maneira, no meu modo de ver, claro, equivocada pelo técnico Rafael Paiva. 3 volantes, colocando o Matheus Carvalho para cobrir a ponta pelo lado esquerdo e ajudar o Lucas Piton na marcação, mas você nunca, com o Vasco jogando dentro de casa, em São Januário, contra o Atlético Goianiense, tem que entrar com 3 volantes de marcação, pensando em marcar antes de atacar. E aí você fragiliza o seu time no setor ofensivo, porque o Vasco fica com pouquíssimos jogadores com capacidade para criar no campo de ataque, para serem perigosos, para fazer uma ultrapassagem, para criar uma linha de passe, uma opção de jogo. E aí o jogo do Vasco fica todo concentrado em cima do Paê, que fez um bom jogo, teve uma boa atuação. O Adson até ficou um pouco apagado no jogo de hoje, porque o Vasco não jogou muito com a posse de bola, né, cara? Até no primeiro tempo o Vasco teve a bola, tentou jogar, mas no segundo tempo, principalmente quando o Vasco já estava com 1-0 no placar, cara, foi vergonhoso. Foi vergonhoso. O Vasco não dá um chute no gol no segundo tempo. O Vasco não levar perigo ao gol do Atlético Goianiense no segundo tempo é vergonhoso. Isso com o Vasco jogando em São Januário, dentro da sua casa, com a presença do seu torcedor. É uma classificação, mas é um sinal de alerta ligado para o Vasco. Precisamos voltar a praticar, nem que seja o mínimo de futebol, se a gente quiser almejar alguma coisa nessa temporada. Porque com essa bolinha que o Vasco jogou no jogo de hoje, os jogadores tinham que chegar no vestiário e não comemorar a classificação, e sim se cobrarem para melhorar, porque a atuação foi muito ruim. Sério, foi de dar um desgosto o segundo tempo que fez o Vasco. A gente fica feliz pela classificação do time, claro, tô feliz que o Vasco está classificado, mas foi de dar um desgosto esse segundo tempo do Vasco. Eu não aceito a mediocridade. Isso é abaixo da mediocridade que o Vasco está fazendo, mas a gente não pode aceitar isso. A gente não pode aplaudir o time jogando nada. Ah, tá comemorando, beleza, passamos, era jogo de Copa, realmente concordo contigo. Mas o Vasco vem tendo uma queda de produção muito grande, futebolisticamente falando. E o Rafael Paiva tá se perdendo nas escolhas dele, cara. O Rafael Paiva tá optando por 3 volantes e o Vasco perde força de criação no meio de campo. O Vasco perde controle de jogo, é um Gumora deslocado, é um Matheus Carvalho que perde completamente a sua função que ele vinha fazendo bem como um segundo volante para virar basicamente um assistente ali na ponta esquerda e não jogar como ele tem que jogar. Mas classificados na Copa do Brasil, aproveitar o pouco de coisas boas que a gente teve desse jogo, uma boa atuação do Paê, um JP que entrou bem, quase entregou o gol, mas entrou bem no jogo, teve bons momentos na partida. Teve um GB que entrou mal no jogo, cá entre nós, né, cara? No segundo tempo o GB não conseguiu acertar muita coisa, mas é mais um jogador vindo da base. O Galdames, que por incrível que pareça no jogo de hoje entrou um pouco melhor do que em outras partidas, conseguindo roubar algumas bolas, disputando pelo menos, né? Porque nem isso ele vinha fazendo, não estava conseguindo acompanhar ninguém. Esse tempo fora talvez fez bem para melhorar um pouco a parte física dele. O que mais teve de bom no jogo? Um Léo que não falhou no jogo de hoje, um Maicon que até cometeu erros, mas na maioria das vezes conseguiu fazer cortes também importantes, um Sforza que na parte defensiva foi bem hoje, gostei do jogo que fez o Sforza, defendendo bem a entrada da área. E é isso, o Vasco não sofreu tantas oportunidades claras. O Atlético Goianiense teve 2 bolas ali que poderia ter marcado o gol. O lance no primeiro tempo do Shailon, e no segundo tempo o lance que o Léo Jardim teve que fazer uma grande defesa, porque a bola ali do Derek, ele fez uma defesaça que garantiu ali a vitória pro Vasco e a classificação. E o Vasco, se apegar novamente, é um Paulo Henrique fazendo uma movimentação por dentro, um Paê fazendo um bom jogo e um Lucas Piton novamente sendo decisivo na Copa do Brasil. E o Vasco contando com a sorte. Mais uma vez, o Vasco vem avançando de fase na Copa do Brasil, fase após fase, sempre com aquela pitada de sorte.
Essa é a grande verdade. Vamos ver então como é que foi essa vitória do Vasco, que deu a classificação na Copa do Brasil. Um Vasco muito, sabe, sem confiança eu senti no jogo de hoje. Um Vasco que não conseguiu em momento algum estabelecer uma pressão em cima do Atlético Goianiense, conseguir recuperar a segunda bola, se manter no campo de ataque, criar oportunidades de gol. O Vasco pouquíssimo criou oportunidades de gol nesse jogo. Tanto que o gol do Vasco foi chorado, vocês vão ver. Um Vasco facilmente marcado pelo Atlético Goianiense. Cara, quando você joga com 3 volantes, você perde muita criatividade. Porque você até pode ter um Hugo Moura que vai melhorar a marcação, você pode ter um Esforço que vai melhorar a marcação, Matheus Carvalho, mas tu perde poder ofensivo. Aí foi um chute do Payet, uma tentativa dele. O Payet começou muito animado no jogo, né, cara? E enquanto ele aguentou fisicamente acompanhar o ritmo do jogo, ele fez uma boa partida. Bastante toques de efeito, bastante lances de qualidade. Ainda falta gente para dialogar com o Payet, e isso fica muito claro em vários momentos do jogo. Tentativa de chute do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense fez o primeiro tempo também muito ruim, né? Um jogo que foi muito ruim de se acompanhar no primeiro tempo. Aqui é uma das tentativas do Rafael Paiva, né? Que é um Hugo Moura com um pouco mais de liberdade para ir para o campo de ataque, mas que pouco funciona, cara. O Hugo Moura não tem essa característica. Você precisa entender as características dos seus jogadores. O Hugo Moura nunca foi jogador de fazer gol na carreira, cara. Tentativa de cruzamento para o Verratti, mas o Atlético Goianiense bloqueava bem os lados do campo, e eles têm 2 zagueiros muito altos para disputar essas bolas com o Verratti, então dificulta, né? Dificultou do jogo do Vasco. Jogo que pouco aconteceu algo no primeiro tempo. Aí foi o Maicon tentando ouvir as instruções do técnico adversário. Sai daqui, tira a mão de mim, eu posso ficar onde eu quiser. Chute de mais perigo do Vasco no primeiro tempo foi essa bola do Payet, até o gol do Lucas Piton. O Payet, quando ele conseguia surpreender a marcação, saindo da esquerda e vindo por dentro, e ele conseguia ter um pouco mais de liberdade, era onde o Vasco era mais perigoso no jogo. A bola passou perto do Payet, né? Uma boa tentativa de chute dele. Cara, essa bola aí, o Lucas Piton salvou demais, né? Olha o toquezinho que ele dá na bola, completamente providencial. Eu até acho que o Léo Jardim pegaria, mas o Lucas Piton chegou em cima ali da hora e fez um corte muito importante. Mas o que o Vasco tava chegando atrasado nas jogadas é brincadeira, cara. O Vasco tava com muita dificuldade novamente de encaixar a marcação no primeiro tempo em cima do Atlético Goianiense. Lancei de falta em cima do Verratti. Tentativa de cruzamento do Paulo Henrique. Essa bola vem pro Verratti. O zagueiro Atlético Goianiense tira antes a bola, depois sobra um pouquinho ali do pé do Verratti nele, ele cai, pede falta, o juiz marca, ele sorri. É um lance que o Payet até pede pênalti, mas não foi nada. A bola bateu nas costas do Shiloh, né? Essa bola aqui, cara, é o que falta no Verratti. O Verratti é muito bom centroavante, mas falta às vezes nele velocidade e falta um pouco mais de visão de jogo nesse tipo de momento, né, cara? Poderia ter segurado para fazer o passe no Adson. Mas o Verratti, ele corre muito, tem pulmão, se esforça o tempo todo, só que falta velocidade até pela idade, né? Não é nenhum garoto. E também não tem característica de ser um atacante velocista. Mas briga o tempo todo lá na frente, né? E é importante demais pro Vasco. Bola do Adson pro Hugo Moura, ele finaliza pro gol. Senti também muita intranquilidade, né, do time do Vasco quando chegava nessa faixa do campo. Todo mundo queria finalizar a jogada quando poderia trabalhar melhor. E aí o gol do Vasco, o Romão, né, o lateral esquerdo do Atlético Goianiense, pelo amor de Deus, né? O Piton fez o gol, fez o dele, né, bateu pro gol. Piton, ó, Piton bate pro gol. E aí o Guilherme Romão, pelo amor de Deus, né, se atrapalha todo. Gol do Vasco, Lucas Piton neles. E aí, cara, esse gol que o Hugo Moura comemora bem feliz, me deu a esperança do Vasco fazer um segundo tempo melhor. Que tipo assim, eu pensei, cara, os jogadores devem estar insatisfeitos porque o Vasco não faz um bom jogo, um jogo de muita luta, muita entrega, mas não fazer um bom jogo. Pensei que, cara, eles vão voltar
com sangue nos olhos pro segundo tempo para amassar o Atlético Goianiense. Não foi isso que aconteceu, claro. Tem a imposição do Atlético Goianiense, precisando do resultado. Mas era o Vasco jogando dentro de casa, né, cara? Você faz um, tem que tentar fazer o segundo, o terceiro e assim por diante. Lucas Piton, o que ele vem sendo importante pro Vasco nessa Copa do Brasil. O roteiro já tá escrito, já tá pronto, né? Pro Lucas Piton fazer um gol ali na final da Copa do Brasil. Esse lance aí do Luiz Fernando, ele merecia pelo menos um cartão amarelo, né? O juiz não deu nada. Vai só no corpo do Hugo Moura. E depois o Hugo Moura acaba levantando um pouco demais o pé, mas nem chega a pegar na cabeça do Luiz Fernando. Passou ele de raspão e ele já faz aquele show todo também. O Moura levanta os braços, fiz nada, juizão. Esse lance aí do Maicon foi um corte providencial, mas o quanto me irrita o Vasco entrando pra dentro da sua área. É um absurdo, cara. O Vasco não conseguindo prender uma bola, sem alternativa de contra-ataque, sem buscar jogar futebol, sabe? Tu não viu hoje os jogadores do Vasco com alegria de jogar futebol. Tu vê um time pressionado, um time tenso o tempo todo. Esse lance aí que o Maicon corta dentro da área, depois chega rasgando, limpando tudo. Mas vocês conseguem também perceber essa tensão no time do Vasco? O JP entrou bem no jogo, sofreu essa falta, mas o Paredes tinha acabado de sair. Que era o cara pra bater essa falta. O Galdames vai pegar a bola pra bater, vai isolar a bola de uma forma absurda, né? Que isso, Galdames? Pelo amor de Deus, cara. Pô, tu entrou bem no jogo, Galdames. Tu não entrou mal no jogo de hoje. Tu preencheu bem o espaço no meio de campo, tu marcou bem, mordeu. Mas aquela falta ali é sacanagem. É melhor botar o goleiro pra bater a falta se é pra fazer uma besteira daquelas. Pelo amor de Deus. O time do Atlético Goianiense também é com pouquíssima criatividade, né? Pouquíssima criatividade do time do Atlético Goianiense. Essa bola aí do Léo Jardim foi um gol, cara. Pelo amor de Deus. Que defesa do Léo Jardim. Que defesa, irmão. Que defesa. Garantiu a classificação pro Vasco. Aí o Galdames, nesse lance, fez o certo, né? Tava perdendo o duelo. Melhor tu fazer a falta do que deixar o cara chegar na linha de fundo e dar problema depois. Melhor fazer a falta. Mas o Vasco não praticou futebol no segundo tempo, né? Pô, tu não viu um lance de perigo do Vasco no segundo tempo, cara. Tipo assim, é algo absurdo. O Vasco dentro de casa, com um time melhor do que o do Atlético Goianiense tecnicamente, e não conseguir trocar 3 passes e segurar a bola. Esse foi o único lance de perigo do Vasco no segundo tempo. Uma boa triangulação. Que não foi nem uma finalização. Na verdade, a única finalização do Vasco no segundo tempo foi aquela isolada do Galdames na falta. De resto, foi um segundo tempo de dar desgosto no torcedor. E aqui o Vitor Luiz faz outro gol, né? Pelo amor de Deus. Uma bola que o JP acabou recuando errado pro Michael. E aí o Vitor Luiz salva de forma providencial. Porque senão, cara... Só Deus, só Jesus Cristo sabe o que aconteceria nos pênaltis. Mas é isso, Vasco classificado. Graças a Deus estamos nas quartas de final da Copa do Brasil. Só que é melhorar demais o desempenho, futebolisticamente falando, de futebol praticado dentro de campo. O Vasco precisa melhorar muito, muito mesmo. Beleza, rapaziada? Se curtiram o vídeo de hoje, explode o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, abração no Francesco, com nós. Fui!